Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó gracioso Deus, te louvamos porque o Senhor é um Deus maravilhoso, um Pai amoroso. O Senhor sempre cuida de nós, o Senhor perdoa os nossos pecados, o Senhor nos abençoa, protege e ampara. Te louvamos pelo teu amor que se renova mais uma vez em nossas vidas neste novo dia. Que possamos viver esse dia para a tua honra e para a tua glória. Abençoa, Deus, agora o nosso meditar da tua santa palavra. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículos 26 a 33, que diz assim: Portanto, meus irmãos, o que é que deve ser feito? Quando vocês se reúnem na igreja, um irmão tem um hino para cantar, outro alguma coisa para ensinar, outro uma revelação de Deus, outro uma mensagem em línguas estranhas, e ainda outro a interpretação dessa mensagem. Que tudo seja feito para o crescimento espiritual da igreja. Se algum de vocês falar em línguas estranhas, então que apenas 2 ou 3 falem, um depois do outro, e que alguém interprete o que está sendo dito. Mas se não houver ninguém que possa interpretar, então fiquem calados e falem somente consigo mesmos e com Deus. No caso de 2 ou 3 receberem a mensagem de Deus, esses devem falar, e os outros que pensem bem no que eles estão dizendo. Se uma outra pessoa que estiver ali sentada receber a mensagem de Deus, quem estiver falando deve se calar. Vocês todos podem anunciar a mensagem de Deus, um de cada vez, para que todos aprendam e fiquem animados. Quem fala deve controlar o dom de anunciar a mensagem de Deus, pois Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. Que Deus abençoe essas palavras em nossos corações. Amém. Estimado irmão e irmã, em todas as áreas da vida existe ordem e disciplina. Nas escolas, por exemplo, existe hora para entrar, hora para estudar, hora do recreio, hora para cada matéria ser ensinada e hora de sair. No trabalho, tem hora para entrar, hora de trabalhar com disciplina, fazendo aquilo que a empresa quer, hora do almoço, hora de sair. Na família também, cada família tem a sua ordem, as suas regras, a sua disciplina. A falta de ordem e disciplina gera o caos e a destruição em qualquer pessoa ou grupo. Na igreja de Corinto, para quem o apóstolo Paulo está escrevendo esta carta e estamos meditando, embora existisse uma fé vibrante, mas não existia ordem nem disciplina. Paulo escreve para organizar a vida da igreja, especialmente quando os cristãos estavam reunidos em culto a Deus. Lembremos que lá ainda não tinha a Bíblia como nós a temos hoje, escrita. Então existiam dons que o Espírito Santo dava, que eram muito úteis para aqueles porque não tinha Bíblia, como revelações sobre Deus, alguém que ensinava doutrinas, alguém que falava em línguas estranhas. Graças a Deus, nós não precisamos de muitos desses dons espirituais, porque hoje nós temos a Bíblia em nossas mãos. Na Bíblia está tudo o que precisamos saber sobre Deus, sobre Jesus, sobre a salvação, perdão dos pecados e como devemos viver sabiamente neste mundo. A igreja hoje precisa ensinar e pregar somente a palavra de Deus. Nós não precisamos de novas revelações, novos ensinos ou doutrinas. 2 Timóteo 3, 16, 17 diz assim: Pois toda a Escritura Sagrada, a Bíblia, é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo e a serva de Deus estejam completamente preparados e prontos para fazer todo tipo de boas ações.
Firmados da palavra de Deus, temos segurança de que aquilo que é ensinado está correto e é realmente a palavra de Deus. A função do pastor, hoje em dia, é explicar a palavra de Deus para o povo de Deus, nunca é revelar algo novo. Embora os cristãos de Corinto tivessem esses dons espirituais, como falar a palavra de Deus, receber alguma mensagem de Deus, ensinar essa palavra de Deus, ou até falar em línguas estranhas, quando se reuniam no culto, todos falavam ao mesmo tempo, virando uma bagunça total na igreja. Era um culto em que as pessoas pareciam malucas, falando tudo ao mesmo tempo e muitas em um linguajar que ninguém entendia. Paulo, então, quer colocar ordem e disciplina na igreja de Corinto e por isso dá instruções sobre o culto. O princípio básico que Paulo fala da igreja cristã deve ser: Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. Confusão só traz desordem e caos na vida das pessoas. Por isso Paulo diz que no culto a Deus deve haver uma organização. Quando um fala, os outros escutam. Quando um ora, os outros prestam atenção e oram em silêncio. Quando um ensina, os outros aprendem. E se alguém quiser falar em línguas, diz o apóstolo Paulo, que sejam uma ou duas pessoas e somente se tiver alguém que possa interpretar o que a pessoa está dizendo, para que a mensagem seja entendida por todos. E aí está outro princípio básico da igreja cristã e do culto cristão: que tudo seja feito para o crescimento espiritual da igreja, diz Paulo. Isso também nos dias de hoje, em muitas igrejas está sendo deixado de lado, quando o objetivo do culto não é o ensino da palavra de Deus, mas é apenas somente a adoração e o sentimento que surge no coração das pessoas. Quando nós vamos para a igreja no culto, nós precisamos ir com a finalidade de aprender mais sobre a palavra de Deus e sobre Deus. Aprender é a razão de nós termos contato com a palavra de Deus. Aprender mais sobre o amor de Deus, sobre o perdão de Deus, sobre Jesus Cristo, sobre a salvação, sobre uma vida santificada. Mas para aprender é preciso que haja uma mensagem em tudo que é dito e feito na igreja. Se nós aprendermos mais sobre Deus e o seu amor em Cristo, haverá edificação e crescimento espiritual em nossos corações. Tendo edificação e crescimento espiritual nos corações, mas o nosso coração vai se encher dos dons do Espírito Santo, como alegria, paz, esperança, amor, paciência e bondade. Por isso, nas igrejas tradicionais há uma ordem litúrgica, com uma sequência de ações que levam o cristão a aprender e ser edificado na palavra de Deus. Até mesmo os hinos que são cantados da igreja não devem ser cantados para gerar apenas sentimentos, mas para ensinar a palavra de Deus e edificar o povo de Deus. Estimado irmão e irmã, Paulo nos fala hoje de dois princípios básicos e importantes em nosso buscar a Deus, tanto em casa como na igreja. Primeiro, Deus não é Deus de confusão e sim de paz. Segundo, que tudo seja feito para o crescimento espiritual da igreja. Até mesmo a salvação eterna que foi efetuada por Jesus, foi seguida por uma ordem e um plano de Deus. Começando lá quando Deus criou o mundo perfeito. Depois o ser humano estragou o mundo por sua própria vontade com o pecado. Deus, por amor ao ser humano, resolveu salvá-lo, mas para isso foi necessário lhe montar um plano, um propósito, para que a justiça de Deus fosse paga e satisfeita. Isto é, para que cada pecado cometido por cada pessoa neste mundo fosse paga por ele ou por alguém como substituto, que foi Jesus Cristo. Então, para realizar o seu plano de salvação, Deus chamou Abraão e fez dele uma grande nação. Cuidou dessa grande nação até chegar o momento certo de Jesus Cristo, o Filho de Deus, vir ao mundo através de Maria.
Jesus é o Deus verdadeiro que assumiu a natureza humana com um propósito: salvar todos os seres humanos do castigo eterno no inferno. Jesus Cristo, depois de viver entre os seres humanos, foi pregado na cruz, mesmo não tendo feito pecado nenhum nunca em sua vida. Lá na cruz, Jesus leva sobre si mesmo todo o peso da ira, castigo e sofrimento eternos no lugar de todos os seres humanos. E quando Jesus disse está consumado, ele afirmou categoricamente que venceu o pecado, o diabo e o inferno. Deus enviou e envia o Espírito Santo que age em nós através do ouvir e entender a palavra de Deus, a Bíblia, e dos sacramentos do batismo e da Santa Ceia. Através desses meios da graça de Deus, nós recebemos e mantemos acesa em nossos corações a fé em Cristo como nosso Senhor e Salvador, a esperança da vida eterna nos céus e o amor a Deus acima de todas as coisas e o amor às pessoas como a nós mesmos. Um dia, Jesus Cristo voltará em glória e assim termina o plano da salvação e nos levando para o novo céu e nova terra, onde não haverá sofrimento, dor ou morte. Tudo foi feito e é feito por Deus com ordem e disciplina. Que nós também vivamos uma vida com ordem e disciplina, segundo a palavra de Deus. Que nós possamos ouvir sempre nas igrejas a boa notícia de salvação pela fé em Jesus Cristo. E que nós possamos aprender sempre como Deus é maravilhoso e nos ama tanto, para que possamos nos alegrar e sermos motivados a servirmos e adorarmos a Deus com alegria. Falando do aprender e viver o que a Bíblia diz, ouçamos o que Deus diz a Josué e a nós hoje em Josué 1, 7 a 9. Seja forte e muito corajoso, tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela nem de dia em nada, e você terá sucesso em qualquer lugar para onde for. Fale sempre do que está escrito neste livro da lei, a Bíblia. Estude este livro dia e noite, e se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Lembre da minha ordem, seja forte e corajoso, não fique desanimado nem tenha medo, porque eu, o Senhor seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos, porque se nós estamos aqui hoje é porque o Senhor está conosco, nos abençoando, protegendo e amparando. Que nós possamos também viver uma vida consagrada a Ti, que possamos ter a Tua Palavra como o nosso livro sagrado e possamos aprender cada vez mais do Teu amor revelado na Bíblia, que possamos estudar a Tua Palavra com dedicação, que possamos ouvir a boa notícia de salvação sempre em nossas igrejas e que possamos testemunhar o Teu amor para as diversas pessoas que encontrarmos. Ó Deus, fica conosco neste dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.